doorstep, I'm finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. Dizem que tamanho não é documento. E bom, no que diz respeito a turismo, Liechtenstein está aí para provar que isso é a mais pura verdade. Esse principado minúsculo com só 160 km², espremido nos Alpes entre a Suíça e a Áustria, pode ser um destino grandioso no seu roteiro pela Europa. No vídeo de hoje, a gente explora esse país encantador, com destaque para a graciosa Vaduz, a capital de Liechtenstein e endereço da sua família real. Se você está atrás de dicas práticas e espertas para te ajudar no planejamento da sua viagem a Liechtenstein, eu aposto que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então, bora nesse passeio? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to. Vamos começar com uma introdução rápida a esse pequeno gigante europeu? Liechtenstein é um país que muitas vezes passa despercebido no mapa e também nos roteiros de viagem, mas se você está passando ali por perto, vale a pena separar um tempinho para conhecer. Além dos visuais incríveis, afinal de contas ele está nos Alpes, ele também carrega história e culturas interessantes e únicas. O país é, na verdade, um dos menores do mundo, com só 160 quilômetros de extensão, o que equivale a quase 10 vezes menos do que a cidade de São Paulo. Ele existe como um principado, uma monarquia, e é governado pela mesma família real há mais de 300 anos. E sim, Liechtenstein tem um príncipe, o príncipe Hans Adam II. Ele é uma das poucas monarquias onde a figura real ainda tem poderes políticos que são muito significativos. É quase como uma monarquia absolutista, já que o príncipe pode dissolver o parlamento e até vetar decisões estabelecidas através do voto popular. É uma coisa bastante incomum hoje em dia. A capital de Liechtenstein é Vaduz, mas além dela, o país conta com outros 10 municípios, todos bem pequenos e com populações bem reduzidas. Ao todo, o país tem cerca de 40 mil habitantes, e isso é menos do que a cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Mas embora seja pequenininho, o país tem uma das maiores rendas per capita do mundo, o que não é muito difícil de explicar, já que a família real é, se não a mais, uma das mais ricas da Europa, ultrapassando até a família real britânica. A moeda oficial por lá é o franco suíço, mas o euro é aceito em quase todo lugar, principalmente em áreas e estabelecimentos turísticos, o que pode ser uma mão na roda para o viajante. Outra coisa que também ajuda bastante é a facilidade de comunicação. O idioma oficial de Liechtenstein é o alemão, embora no cotidiano eles costumem falar ali dialetos alemânicos que têm algumas diferenças em relação ao alemão padrão. Mas nem precisa se preocupar muito com isso, porque o inglês funciona super bem. Durante a nossa visita a gente falou inglês o tempo todo e não teve nenhum problema. E bom, hoje em dia com o Google Tradutor e inteligência artificial, já dá para dizer que essa é uma questão superada, né? Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre a história e as peculiaridades de Liechtenstein, bora falar sobre o planejamento da viagem de fato. Uma das primeiras dúvidas que surge nessa hora é quando ir. A questão aqui é, Liechtenstein quase nunca é o ponto focal de um roteiro pela Europa. Então talvez essa resposta dependa mais dos outros destinos da sua viagem, das suas outras prioridades mesmo. Até porque Liechtenstein pode ser um destino interessante em todas as estações. Ele tem clima ameno durante boa parte do ano. No verão, que vai de junho a setembro, as médias ficam entre 11 e 25 graus aproximadamente, mas é também a época com maior probabilidade de chuva. O lance das temperaturas amenas só não funciona muito bem ali lá no inverno, porque o frio dá uma apertada de leve. Os meses mais frios são dezembro e janeiro, com temperaturas médias que costumam variar entre -2 e 5 graus. É uma chance de ver a região coberta de neve
ou até aproveitar para esquiar em Malbum, a única estação de esqui do país. E claro, as estações de transição, primavera e outono, também têm o seu charme, inclusive são as minhas favoritas em toda e qualquer viagem, já que a gente consegue aproveitar ali os meios termos. As temperaturas são agradáveis, a duração dos dias ainda não é tão curta quanto no inverno, a vegetação geralmente fica muito linda tanto no outono quanto na primavera, e também super importante, essas épocas costumam ter um movimento turístico mais reduzido, o que pode significar uma viagem mais econômica. Então agora que a gente já sabe quando ir, o próximo passo é entender como chegar em Liechtenstein. E para isso é importante lembrar que esse é um país bem pequeno. Para começar, Liechtenstein não tem aeroporto, então a gente precisa contar com os países vizinhos para conseguir chegar até lá. E bom, aí se abre um mundo, ou melhor, um continente de possibilidades. A maior parte das pessoas acaba incluindo Liechtenstein no roteiro de viagem quando visita a Suíça. Zurique fica a cerca de 120 km de Vaduz e tem o aeroporto internacional mais perto de lá. Mas também tem gente que vai para Liechtenstein a partir da Áustria ou de outros destinos, como foi o nosso caso, saindo de uma base na Alemanha. Para fazer esses trajetos, eu considero o carro a melhor opção. Dirigir naquele pedaço da Europa é bem fácil, as estradas são boas, bem sinalizadas, os motoristas costumam ser educados, então não tem muito risco, sabe? Além disso, é uma região linda, principalmente ali pertinho dos Alpes, é onde quase sempre você vai estar cercado de montanhas e vilarejos super charmosos, e o carro te dá a possibilidade, a liberdade de curtir essa viagem no seu tempo e até improvisar ali uma paradinha rápida num lugar que você passou e achou muito legal, mesmo que ele não tivesse originalmente no seu roteiro. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. Lembrando que para dirigir por lá você vai precisar da sua CNH e a permissão internacional para dirigir também pode ser exigida. Mas é um documento que é super fácil de emitir. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre isso. Os links vão ficar na descrição. Mas se por qualquer razão alugar um carro não estiver nos seus planos, você também pode fazer esse trajeto de transporte público, especialmente de ônibus. O ideal é se programar para ir até alguma cidade suíça ou austríaca ali perto da fronteira, e para isso você pode usar os trens e a partir delas fazer a viagem até Liechtenstein de ônibus. Uma outra maneira de fazer a visita ao país é optar por um passeio fechado com guia. Existem opções de passeios que saem das grandes cidades ali por perto, como é o caso de Zurique, e passam o dia em Liechtenstein. Essa é uma opção que é bem legal porque esses passeios podem levar a outras regiões de Liechtenstein além da capital Vaduz, sem que você tenha que se preocupar ali com deslocamentos. Além, óbvio, da companhia do guia, que torna sempre tudo mais interessante e rico, uma vez que ele vai te contar detalhes e curiosidades sobre a história dos lugares que vocês estão visitando, coisa que muitas vezes você desconheceria se você fizesse o mesmo passeio por conta própria. Mas Marina, esses passeios geralmente têm duração de um dia. É o suficiente para conhecer Liechtenstein? Bom, essa é uma pergunta bem comum para quem está planejando um roteiro. Quantos dias eu preciso para explorar Liechtenstein? E a resposta basicamente vai depender do tipo de experiência que você quer ter. Como o país é realmente bem compacto, muita gente faz um bate-volta, principalmente quem está hospedado em cidades próximas. Foi o nosso caso. A gente fez o bate-volta a partir de Füssen, na Alemanha. Nessa parte da viagem, a gente estava fazendo uma road trip pela Rota Romântica e a gente escolheu Füssen como base. E aí incluir um bate-volta em Liechtenstein pareceu uma excelente pedida e foi mesmo. Se você está planejando fazer um roteiro igual ou parecido, eu já tenho um vídeo aqui no canal com o roteiro completo da nossa viagem, com todas as cidades pelas quais a gente passou, quanto tempo a gente ficou em cada uma delas e aspectos práticos desse planejamento. Assim como eu também já tenho um vídeo onde eu abro os custos dessa viagem, quanto que a gente pagou em hotéis, alimentação, transporte e tudo mais. Pode ser um bom ponto de partida para te ajudar nessa estruturação. Então, minha opinião, para quem quer conhecer só Vaduz ou quer dar um giro ali rápido em Liechtenstein, sem aprofundar muito e tá ali por perto, ou seja, o deslocamento não vai exigir tanto tempo, um bate-volta é suficiente
e não dá aquela sensação de putz, não vi quase nada, queria ter ficado mais para ver outras coisas. Ao menos a gente saiu de lá com aquela ideia de tá visto, sabe? Agora a gente passa para a parte mais legal, que é o que ver em Liechtenstein. E embora o país tenha outros municípios, Vaduz é o principal destino cultural e turístico, então vamos focar primeiro no que você vai encontrar por lá. A começar pela Vaduz Stadler, que é basicamente a zona de pedestres, ou ali uma espécie de rua principal de Vaduz, o centrinho. Esse centrinho é super charmoso, tranquilo, mas cheio de lojas, cafés e restaurantes. Fica nesse centrinho o Centro de Informações Turísticas da cidade, que é um bom ponto de partida para o seu passeio, já que lá você consegue pegar mapas, conversar com profissionais que conhecem bem o país, tirar dúvidas e até receber ali algumas dicas pontuais sobre o que fazer na região. Mas a verdade é que o que leva muita gente até o centro de visitantes é o tal do carimbo no passaporte, um souvenir especial de Liechtenstein. Como Liechtenstein não tem controle nas suas fronteiras, você não vai ter o seu passaporte carimbado quando você entrar no país. Mas por 3 euros, eles oferecem essa opção lá no centro de visitantes. Na prática, funciona só como uma decoração, uma recordação da sua passagem por lá, mas faz bastante sucesso entre os turistas. No quesito museus, Vaduz tem algumas opções. O Museu Nacional de Liechtenstein é ideal para quem quer aprender mais sobre a história do país, enquanto o Museu Postal é o queridinho de quem gosta de coleções de selos e documentos históricos. Mas o destaque mesmo é o Kunstmuseum, que é um museu de arte moderna e contemporânea. Se você não quiser ou não tiver tempo para visitar o museu, mas quiser ali tirar uma casquinha de arte durante a sua viagem, não tem problema. Ali no entorno você vai encontrar algumas esculturas ao ar livre, incluindo a famosa Reclining Woman, do Fernando Botero, inconfundível artista plástico colombiano. Outro ponto legal para conferir em Vaduz é a Peter Kaiser Platz. É uma praça que serve como endereço para o chamado Distrito Governamental, onde ficam o edifício do governo, o parlamento e o arquivo estadual. E bom, é impossível falar de Vaduz sem mencionar o Castelo de Vaduz, o grande símbolo da cidade e do país. Ele fica no topo de uma colina cerca de 120 metros acima do centro da cidade. Os primeiros registros desse castelo são do século XIV, mas ele ficou abandonado por muitos anos, até que em 1905, ali entre 1905 e 1912, ele passou por uma super reformulação e no final da década de 30 ele virou então a residência oficial da família real de Liechtenstein. O castelo não é aberto ao público, já que ele realmente é a moradia da família real, mas só de ver assim de longe já é muito legal e rende fotos lindas. E para quem quer explorar aí outras regiões do país, Vaduz também é um ponto de partida para passeios que levam a áreas incríveis de Liechtenstein. Tem desde passeios de teleférico e visitas a vinícolas, até shows de aves de rapina e vistas de tirar o fôlego. Se você se interessou, eu vou deixar links com todas as informações sobre esses passeios na descrição do vídeo. Agora bora para aquelas dicas práticas e espertas que vão fazer diferença na sua viagem e até te livrar de possíveis perrengues. Primeiro, sobre passaporte. Apesar de, via de regra, não ter controle de fronteiras em Liechtenstein, sempre que você vai cruzar de um país para o outro, mesmo que seja aí durante um bate-volta, é importante que você tenha os seus documentos de viagem com você e isso inclui o passaporte. Eu, particularmente, sempre prefiro deixar o meu passaporte guardado em segurança no hotel, eu saio só com uma cópia dele, mas quando tem alguma programação que eu sei que eu vou cruzar uma fronteira, ainda que seja por poucas horas, eu faço questão de levar o passaporte original. É melhor a gente prevenir do que correr o risco de ter uma dor de cabeça, né? Outra coisa que pode te salvar de uma dor de cabeça figurativa e literalmente é o seguro viagem. Liechtenstein faz parte do espaço Schengen e o seguro viagem é obrigatório para quem visita essa região. A apólice com cobertura mínima de 30 mil euros pode ser exigida já na imigração no momento em que você entra no espaço Schengen, seja pelo país que for. Então, para não ter problema, não deixa de fazer. Isso sem falar, claro, na tranquilidade de você ter uma assistência em português e a certeza de que você não vai ter prejuízo se um imprevisto acontecer durante a viagem. Na descrição do vídeo você vai encontrar links para vídeos que eu já tenho aqui no canal sobre seguro viagem, bem como o link para o site onde eu costumo contratar os meus seguros. Outro ponto importante é sobre a moeda. Lembra que eu falei lá no começo que em Liechtenstein a moeda oficial é o franco suíço, mas que o euro é amplamente aceito? Pois é, acontece que quando eles aceitam o euro, a taxa de conversão é definida pelo estabelecimento, ou seja, eles já colocam ali uma tabelinha com o valor em francos e o valor em euros. E geralmente essa conversão não é muito favorável não.
Para quem vai fazer só um bate-volta e ficar pouco tempo, dá para usar o euro e esse prejuízo vai ser compensado pela praticidade. Mas para quem vai passar mais tempo em Liechtenstein ou vai combinar a visita com ali uma viagem, uma passagem pela Suíça, vale mais a pena ter sim uma reserva de francos suíços mesmo. Cartão de crédito e débito internacional são bem aceitos, mas é aquilo que eu sempre falo, apostar em um meio só nunca é seguro, especialmente quando a gente está falando de dinheiro. Então é melhor ter um pouco de cada, tanto em espécie quanto no cartão, para não correr o risco aí de ficar na mão. Mais uma dica esperta, essa especialmente para quem vai a Vaduz de carro, é sobre estacionamento. Existem alguns estacionamentos públicos pagos e a gente parou em um que fica colado no centrinho de Vaduz. Eu vou deixar o endereço certinho na descrição do vídeo, é só você jogar no GPS, no Google Maps ou no Waze e você chegar lá fácil. A primeira hora desse estacionamento é gratuita e as demais horas custam 1,50 francos suíços com um máximo de 13,50 por dia. Eu achei bem mais em conta do que a média dos estacionamentos dos demais países vizinhos. Agora, se o estacionamento foi barato, isso definitivamente não reflete o custo geral do país. Liechtenstein é sem dúvidas um destino caro e Vaduz foi um dos lugares mais caros, eu acho que o mais caro que a gente passou nessa viagem. Eu sempre faço essa comparação usando o índice IMA. E eu tenho uma coleção com imãs de quase todas as cidades que a gente já conheceu. Eu gosto ali de comparar os preços dos imãs para ter uma ideia do custo de cada lugar. No geral, nessa viagem, a gente pagou 4 euros por imã em cidades da Alemanha, da França, Luxemburgo. Enquanto isso, em Liechtenstein, o preço subiu para 8 euros. Então, se você quer fazer essa viagem de maneira econômica, o bate e volta, mais uma vez, é super recomendado. E se puder, vale até levar um lanchinho ali que você deixou pronto, que você fez no hotel, para não precisar gastar muito com a alimentação, já que até as lanchonetes e restaurantes são bem inflacionados e mesmo um lanche super simples pode sair caro, principalmente quando a gente faz a conversão. Agora me conta aqui nos comentários, você já tinha pensado em incluir Liechtenstein no seu roteiro pela Europa? Ou se você já esteve por lá, me diz o que você achou, vale ou não vale a viagem? Eu vou adorar saber a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado no planejamento da sua viagem ou que tenha servido de inspiração para o seu próximo roteiro, que você agora já tenha mais um destino para visitar. A gente já tem vários outros vídeos super bacanas que você pode continuar maratonando aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas dicas de viagem. E logo logo eu tô de volta para a gente continuar imaginando e planejando viagens juntos. Então até a próxima!